Estamos de volta aqui com Juji Abi, ex-deputado estadual, aqui no Memórias do Poder Legislativo, aprendendo muito. E como eu disse no início do programa, muita memória, mas muita atuação política, inclusive até hoje, né? O senhor está aí, passou pela Câmara dos Vereadores, depois Prefeitura, e o senhor chega aqui no maior parlamento do país, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 1990, o senhor é eleito, é isso? Exatamente, Jeremias. Uma honra muito grande. Imagine você, um agricultor de Mogi das Cruzes, por mais que tenha sido vereador em 72, numa eleição boa, chegar a esta casa, o parlamento maior da América Latina, precisa ter efetivamente muita sensibilidade para entender essa complexidade. E o senhor, vindo da agricultura, com toda essa experiência dos seus avós, do seu pai, o senhor, por 10 anos de atuação aqui no parlamento, foi o único produtor rural entre os 94 parlamentares. Era uma novidade falar disso, ou pelo menos se tratava com profundidade do tema aqui? Na verdade, houve um interregno, porque talvez uns 15 a 20 anos atrás, antes da minha chegada, nós tivemos grandes defensores do processo da agricultura de uma forma geral. Portanto, eu vim depois de um vácuo, né? E quero aqui registrar na sua presença, né, que eu devo muito isto ao sistema sindical rural. Portanto, não só aos sindicatos rurais do Estado de São Paulo, mas principalmente à Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. E se você me permite, eu quero trazer aqui o nome do meu grande amigo, até hoje presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, Dr. Fábio de Sales Meireles. Ele, num dado momento, quando nós estávamos com uma inflação, né, de 90% ao mês, praticamente antes da vinda do Plano Cruzado, nós tivemos uma grande manifestação de produtores na cidade de Montemor. Um estádio descoberto, né, foi lá um protesto muito organizado, disciplinado, comandado pelo Dr. Fábio, né, 15 mil produtores. E coube a mim falar em nome dos produtores. E o ministro da Agricultura era o Iris Rezende. Pedi permissão ao ministro Iris Rezende para dizer: o governo brasileiro não pode maltratar, né, a galinha de ovos deste país, que chama-se agricultura. Ora, até hoje, a agricultura, a pecuária, o agronegócio que dá sustentabilidade econômica a este país, porque este país, Deus deu a vocação da agricultura. E muitas vezes, os governantes, de uma forma geral, não têm essa sensibilidade. Ali foi o start para que Dr. Fábio saísse, né, com a representatividade da agricultura paulista para uma vaga na Câmara Federal, e nós tivemos a honra de sermos escolhidos para um dos candidatos a deputado estadual. E Deus nos permitiu, com a ajuda dos agricultores, das lideranças, né, chegar a esta casa. Então, eu tenho aqui, né, um agradecimento muito grande. E quais são os projetos que o senhor tem em lembrança aí, principalmente voltados na época da agricultura, que lhe marcou mais? A gente sabe que é difícil a aprovação de um projeto, requer estudo, requer aprofundamento, né? O que lhe marcou aí de vitória nessa passagem aqui pelo parlamento? Em primeiro lugar, eu fiquei 10 anos consecutivamente presidindo nesta casa a Comissão Permanente de Agricultura e Pecuária. Não porque não tivessem outras pessoas interessadas, talvez porque não tivesse um personagem com tanta ligação com a agricultura. E em função desta comissão, o que nós intercedemos em favor dos produtores de laranja, por exemplo. Na minha região de Mogi das Cruzes é polo de verduras e legumes. Mas por que a laranja? Porque, lamentavelmente, Jeremias, é fundamental entendermos isso. Naquela época, já tinha iniciado, né, os grandes conglomerados industriais, né, que motivaram os pequenos produtores, os médios produtores, plantarem laranja, né, à la volonté, e, de repente, quando já tinha uma produção boa dos produtores, eles, as grandes indústrias, começaram também a ter o pomar próprio. Aí, na compra dos produtores, começavam a fazer o cotejo. Se você quiser, portanto, compro. A força das grandes organizações. E nós entramos de sola para que não houvesse o esmagamento
vertical de quem está lá em cima, né, para com aqueles que efetivamente produziam. Os pequenos se organizando para fazer uma concorrência ileal com os grandes, que a concorrência seria desleal. E esse conceito na defesa dos mini, pequenos e médios produtores foi praticamente o trabalho nosso. Daí a razão de que nós lutamos contra o ICMS, né, nas verduras e legumes, o ICMS nos cogumelos. Por quê? De repente, a Secretaria da Fazenda, através dos seus técnicos, muitas vezes desinformados, entenderam que aquele cogumelo da nossa região de Mogi das Cruzes, naquela época, eram aqueles cogumelos brancos. Só porque fazia uma lavagem, né, de bicarbonato de sódio, para que durante 3 dias conservasse aquela brancura que é fundamental para o comércio. Como é um fungo, se não fizer essa lavagem, escurece. Né? Ora, o fato de lavar, os técnicos da Ministério da Secretaria da Agricultura entenderam que era uma industrialização. E nós aqui nesta casa conseguimos barrar isto. Como também o ICMS para flores e plantas ornamentais. Né? Então foi uma luta efetivamente em prol, né, do agronegócio, porque é a sustentabilidade da nossa sociedade. O senhor foi conselheiro da Kellogg's, né? E teve uma experiência no exterior para conhecimento de modelos de educação para manejo econômico, foi isso? É verdade. Como é que foi essa experiência? O que o senhor trouxe lá de fora? Eu não sou agrônomo, aqui. Não sou agrônomo. Porém, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz tem uma associação interna de apoio de várias pessoas, né, de fora da universidade, para que possam compatibilizar avanços, né, e de uma ligação mais estreita com a própria Escola Superior de Agricultura, com a comunidade. Eu fui um dos escolhidos. Fiz parte desta comissão e fomos para uma viagem aos Estados Unidos, conhecer de perto a agricultura dos Estados Unidos, totalmente diferente da nossa. Né? E lá é que houve um aprendizado enorme. Né? Olha só, Jeremias. Nós estamos falando que ano, deputado? Nossa, isso foi em 1992 ou 3. Foi no primeiro mandato de deputado estadual. E porque os Estados Unidos têm uma industrialização muito forte. Eu já vi, por exemplo, reportagens que, por exemplo, o grão, ele sai da lavoura, ele vai para uma esteira, às vezes não vai nem de caminhão, direto para o porto. É uma coisa que quase que inimaginável a gente aqui, por exemplo, depender do Porto de Santos para escoar toda a nossa produção, né, ou para chegar. Né? Foi um confronto extraordinário que o senhor deve ter recebido. Mas eu queria, sabe, lembrar aqui a diferença cultural, politicamente falando. Porque quando nós entramos lá em contato, lá tem também, da mesma forma, a representação. Sim. E fomos lá conhecer, né, uma federação similar à Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. E quando nós perguntamos como é feita a representação política da agricultura, o presidente dessa federação de um estado americano, né, Michigan, o estado de Michigan, diz o seguinte: aqui nós verificamos quem pode nos representar no legislativo. Uma vez que nós estabelecemos esse critério, nós vamos pedir para a família se a família permite que esta pessoa pode representar a classe. Uma vez a família permitindo, a federação se encarrega de toda a campanha. O candidato não faz nada. Olha só a diferença. Aqui no Brasil, nós solamos, né, a sola do pé, a nossa saliva, né, tá certo? Né, para buscar votos. Né? Porque, apesar dessa representatividade ser útil, muitas vezes o representado não tem a consciência total de que a representação política é fundamental para a defesa dos interesses. O senhor comandou a Câmara Setorial de Olericultura. Explica para os caipiras da cidade como eu o que é olericultura. Olericultura, na verdade, né, é a base onde estão envolvidos todas as culturas de verduras, de legumes, de tubérculos. Para quem não sabe o que é tubérculo, é um pequeno exemplo. A batata é o tubérculo. Então, o bulbo, que é a cebola. Então, para a gente não ficar repetindo verduras, legumes, tubérculos, né, bulbos, etc., nós falamos de olericultura. Mas é uma linguagem técnica. Né? Correto. E a Câmara Setorial,
baseado na Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária, nesta Câmara, né, convergem todas as representações dos produtores, dos atacadistas, dos varejistas, dos industriais de insumos como máquinas, implementos, tratores, fertilizantes, e lá então nós discutimos a política verdadeiramente necessária para o setor em termos de cadeia produtiva. Né? Foi uma inovação naquela época e até hoje, não só no estado de São Paulo, em outros estados, inclusive na representação da Câmara Federal, nós temos lá as câmaras setoriais, no caso lá do Ministério da Agricultura, onde alguns deputados têm uma representação. É fundamental para que haja essa proximidade, né, do elo produtivo com a representação política, no caso. E representação também no subcomitê da bacia hidrográfica, né, que é do Alto Tietê Cabeceiras, que atua na proteção e recuperação dos recursos naturais. Nós temos um sistema integrado hoje, né, que é de gerenciamento dos recursos hídricos, e estes subcomitês, quando foram criados, o senhor participou, né, o senhor presidiu um deles, né, eu acho que um dos mais importantes. Foi um avanço na época desse comitê, que hoje nós vivemos essa crise da água e já, isso nós estamos falando de 20 anos aí atrás, já, o que se pensava naquela época para esta bacia? Jeremias, vou puxar na minha memória para agradecer ao saudoso deputado Silvio Martini. Ele foi quem praticamente trouxe para esta casa, o Parlamento do Estado de São Paulo, um projeto de lei com a colaboração dos técnicos do Departamento de Água e Energia Elétrica, né, que foi, né, a Lei de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, aprovado nesta casa, cujo autor, que representava todo esse desejo, foi esse deputado Silvio Martini. E eu, como era da agricultura, me ombreei para que, após todos os derivativos daquela lei-mãe, né, nós pudéssemos, daí para frente, né, cultivar todo avanço. E esta lei-mãe dos recursos hídricos, em 1992, é que proporcionou, por exemplo, o subcomitê, o comitê das bacias hidrográficas. Como o Rio Tietê é muito longo, né, nós criamos o comitê da bacia hidrográfica do Rio Tietê, do Alto Tietê, do Médio Tietê e do Baixo Tietê. E, no caso do Alto Tietê, foi subdividido. Então, nós temos lá Biring, Guarapiranga, e nós da região aqui, cabeceira do Alto Tietê. E eu comandei o subcomitê da cabeceira do Alto Tietê 2 vezes, e depois eu substituí a então prefeita Marta Suplicy, na época, comandando o comitê da bacia hidrográfica do Alto Tietê, praticamente englobando 39 municípios da região metropolitana. E avançamos, deputado, no combate à poluição das indústrias? A única coisa que eu, praticamente, a minha pessoa como representante da agricultura, nós combatemos para que não houvesse a cobrança da água do mini, pequeno e médio produtor, mas sim, né, que houvesse a cobrança do agente poluidor. E essa fiscalização não é difícil, né? Eu entendo que quem produz alimentos precisa ter uma isenção, como também de ICMS, como também dessas taxas, né, de pagamento de água. E praticamente isso foi resolvido. Mas a agricultura também pode poluir, né? As águas. Né? Claro, mas se a agricultura polui, né, não só a CAT, que é a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, como a Polícia Ambiental, todos têm o dever de fiscalizar. Mas quem polui precisa pagar. Mas, de uma forma geral, os maiores poluidores não são os agricultores, principalmente na nossa região, que são extremamente técnicos e avançados. O senhor trabalhou pelo entroncamento ali da rodovia Ayrton Senna com a Dutra, né, que é naquela região. O que representou isso aqui, não só para Mogi, mas para toda aquela região? Os vizinhos talvez não tão favorecidos, né, porque Mogi acho que é uma das cidades mais ricas, né, da região. Né? O que representou? Explica para a gente quando foi isso e o que representou para aquela região. Tá. Sintetizando, né, quando foi praticamente concretizada a ligação Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, com a rodovia Presidente Dutra, Mogi das Cruzes ficou praticamente
sem nenhuma ligação. E nós tivemos grandes problemas de deslocamento, né, desse processo capital de São Paulo e Rio de Janeiro. E aí o prefeito Valdemar Costa Filho, em 1982, por aí, ele inaugurou uma estrada de terra chamada Mogi Dutra, nos velhos tempos. Graças a Deus, eu atuando nesta casa, solicitei ao então saudoso governador Mário Covas, né, que houvesse a duplicação daquela estrada, que era uma pista só. E o governador aceitou o desafio, só que ele não teve a condição de inaugurar. Faleceu. Então, o seu sucessor, o atual governador Geraldo Alckmin, nós já na condição de prefeito municipal de Mogi das Cruzes, houve a inauguração, né, da duplicação da Mogi Dutra. Foi a redenção para a nossa região em termos de crescimento empresarial, industrial. Então, são essas coisas que praticamente a gente guarda no coração e na mente para dizer, se as pessoas não reconhecem, pelo menos nós participamos, fomos protagonistas dessas grandes obras e benefícios. Nós temos mais um minutinho aqui antes do nosso intervalo, mas a gente já volta daqui a pouquinho para falar do período em que o senhor foi prefeito e como é que foi a sua atuação política, porque acredito que como prefeito o senhor também quis influenciar nas decisões também do Estado, porque o senhor representava várias associações ali naquela época que não era só de Mogi, mas de toda a região. A gente volta no instante.